Oi para você que está ouvindo mais um episódio do nosso podcast chamado Guncast. Eu estou aqui do meu lado direito com o Matheus Marinheiro. Matheus? Matheus. Tá. É que o Opa. T é sueco. Tá, desculpa. Se apresenta, Matheus. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Marinheiro, tenho 18 anos, fazer 19. Não, mas nem tanto assim, só o Matheus. Só. E também ao meu lado direito está Joyce Jeremias. É, isso aí. Tudo bem Isso com aí. vocês, pessoal? Tudo bem, e com ótimo. você? Eu estou ótimo, graças a Deus. Estou melhor agora com vocês aqui do meu lado. Estaremos nesses próximos minutos falando sobre o tema que a galera, o pessoal, a pessoa que está ouvindo já sabe porque ela já leu já. Aqui estaremos falando sobre quem é Jesus. Esse é o nosso tema de hoje e estaremos conversando nesses próximos minutos a respeito dessa pergunta que é uma das perguntas assim mais faladas no mundo, segundo a revista Eu garanto isso. Eu garanto isso. Mas Eu garanto. uma pergunta que muitas pessoas se fazem e chegam a diversas respostas. Por isso, quero começar com o Matheus. Posso ter essa preferência? Matheus Marinheiro, quem é Jesus? Jesus. Abrir a lista de nomes de Jesus, né? O alfa e o ômega, o princípio e fim, o príncipe da paz. Mas brincadeira. Ele é, sim, esses nomes que a gente acabou de falar, né? Mas ele é o aguardado desde a criação. Eu gosto muito do versículo, da passagem em Colossenses, se eu não me engano, onde a palavra diz que tudo que existe foi criado por ele. E se ele não tivesse que nada teria sido criado. Então, ele é sim o Messias, é o Cristo, que significa o ungido, aquele que foi profetizado e que veio, que morreu numa cruz. Mas ele é aquele também que estava na criação do mundo. E uma frase que bate muito no meu coração é que as mãos do Criador, que um dia tinham a terra nas mãos dele criando, tem o meu coração nas mãos dele também, sabe? Então, Jesus é esse, um Jesus histórico que passou na terra, mas um Jesus bíblico, que é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Acho que é isso. Amém. Joyce, Amém. quem é Jesus? Essa pergunta é muito interessante, né? Eu lembrei, quando eu vi esse questionamento, eu lembrei de Lucas 9, do versículo 18 ao 20, que Jesus ele pergunta para os discípulos, quem a multidão diz que eu sou? E aí os discípulos respondem, né? E aí depois Jesus fala, e quem vocês dizem que eu sou? Então ali eu vejo que Jesus queria que os discípulos respondessem, entendessem uma razão pessoal para eles. Quem vocês acham que eu sou? A multidão precisa de um Jesus profeta, um Jesus libertador, um Jesus que seja a voz do que clama no deserto, porque eles falam, a multidão acha que Jesus é João Batista, é Elias. Mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E é muito interessante pensar que na nossa vida, nas diferentes temporadas que a gente vive, a gente vai precisar de um Jesus, de enxergar Jesus de uma forma. Por exemplo, muitas vezes as pessoas precisam enxergar Jesus como pai, porque precisa ser trabalhado e restaurado paternidade no nosso coração. Alguns momentos você vai precisar de Jesus como Senhor, como profeta, como seu noivo. Então, depende da sua temporada e que cada um saiba a sua resposta individual de quem é Jesus para a temporada que você está vivendo hoje. Eu achei da hora que você citou isso, porque essa passagem, porque vem muito na nossa cabeça a questão da perspectiva. E eu acho que era o que Jesus estava questionando aos discípulos. Em Lucas, que você tinha citado, que acontece em Lucas 9, no Evangelho de João, no capítulo 3, que tem todo o processo do primeiro milagre de Jesus. Depois ele encontra a multidão em Cafarnaum. E Jesus fala que conhecia todos aqueles. E depois de tudo isso, no capítulo 4, ele vai até a Samaria encontrar aquela mulher. E eu já percebi nesse texto, nesses dois textos, a comparação de que quem eles tinham para Jesus em si, quem eles achavam que Jesus era. A multidão vinha até Jesus porque Jesus curava e através da cura ele demonstrava o reino de Deus, demonstrava o cuidado de Deus. Mas eu acredito que essa pergunta é muito interessante porque Jesus ele faz essa pergunta para os discípulos, mesmo vivendo com eles e viveu 3 anos com eles, sabe?
E eu acho que Jesus, acredito eu, que nesse momento, quando ele pergunta, ele quer chegar numa conclusão de tipo assim, cara, o que eu sou para vocês? O que eu represento para vocês nesse todo o tempo que a gente está junto? Qual que é o significado do que eu tenho na sua vida? Porque talvez a multidão lá fora, Jesus mesmo diz no capítulo 3, eles vêm até a mim porque eu lhes dei o pão, mas eles não sabem que eu sou o pão da vida. Então existe muito esse contraste e essa passagem abre, mano, para a gente conversar aqui sobre quem Jesus tem sido para nós Sim. e para você que está assistindo claramente, né? Sim. Será que ele é a pessoa que tem se tornado só o agente de transformação e é como um meio de interesse para mim? Porque as multidões, talvez esse era o maior interesse. Chegavam até Jesus falando, olha, eu tenho uma filha aqui, eu tenho um problema aqui e tal, mas quando Jesus pergunta, assim como a Joyce disse, pergunta para os discípulos, fala, quem eu sou? Eu acho que é um significado muito maior de tipo, cara, Jesus, você é o meu salvador, você é aquele que veio e é filho de Deus e é Deus aqui nessa terra e você é tudo para mim, é o alfa e o ômega, é aquele que vai morrer por mim, vai me salvar e a partir desse momento que a gente vê depois nos Atos, Jesus se torna a pedra fundamental, como diz Paulo em 1 Coríntios, a pedra e a razão de todas as coisas. E esse direcionamento dos discípulos, já começando já nesse debate, nessa conversa, que para os discípulos ele era o Salvador. Talvez para a multidão poderia ser, sei lá, um profeta, mais um profeta, mais um cara que fazia, mas para os discípulos eles sabiam que Jesus era o Salvador. E isso é muito interessante, que você deu um interlúdio, acho que é assim que se fala, né? Um prefácio, não sei. Mas do que eu ia comentar a respeito de perspectiva mesmo. Porque nessa passagem a gente vê duas perspectivas. Jesus mesmo mostra isso, né? A gente vê primeiro a perspectiva da multidão. E a perspectiva da multidão é mais um profeta, é Elias, é João Batista. Mas a perspectiva de vocês que caminham comigo, qual é? Então é interessante notar que ao caminhar com Jesus você sabe quem ele realmente é, né? Não de ouvir falar ou de observar de longe, mas ter um relacionamento diário e constante com ele. Então eu creio que isso que me chama mais atenção nessa passagem, porque aí com o caminhar eles entendem quem ele realmente é. E não que tem alguma perspectiva certa ou outra errada. É muito da necessidade. A multidão, ela necessitava de um profeta. Sim. E os discípulos, por andar em intimidade com Jesus, eles necessitavam ter uma perspectiva, uma necessidade muito maior de Jesus, né? Então, não tem perspectiva errada, é a necessidade hoje no mundo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um período histórico com pandemia. Qual é a necessidade que o mundo está de Jesus hoje? Um Jesus de cura, um Jesus de esperança. Só que tem as duas vertentes, né? O Jesus que eu preciso apresentar para as pessoas porque é a necessidade delas, e um Jesus que eu preciso enxergar para trabalhar as questões íntimas e pessoais minhas para eu desenvolver, crescer e amadurecer em Jesus. Sim, e é interessante notar que essa questão de perspectiva é uma perspectiva que nós temos para ele, né? Não dizendo que ele muda, porque ele permanece o mesmo. Exato. Mas a perspectiva que eles revelam a nós no momento da necessidade específica, né? Porque é exatamente o que você falou. Às vezes, eu estava pensando nesses dias, muitas vezes o ser humano mesmo tem a necessidade de definir algo como sendo tipo, longe ou perto, grande ou pequeno. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele é Pai, ele é Rei, ele é Senhor, ele é Deus, ele é servo, né? Então isso que é muito interessante, entender as perspectivas, mas que nas perspectivas ele continua sendo tudo, continua sendo um, né? E foi agindo através dessas perspectivas que Jesus fez o que fez, porque querendo ou não, a multidão precisava talvez no momento da multiplicação dos pães, por exemplo, precisava de um alimento. E realmente precisava, porque andaram atrás de Jesus um dia inteiro, só para estar lá junto a ele, e Jesus olhou aquela necessidade. Vira para Filipe e fala, mano, dá aí para esse pessoal aí o que eles têm que comer. E ele conhece a nossa necessidade, sabe o que nós passamos, e é o que o autor aos Hebreus diz. Sabe o que nós passamos, sabe quais são as nossas dificuldades e as nossas necessidades, mas assim como a gente está conversando aqui, ele age em cima disso. Ele trata a gente em cima disso, e eu acredito, cara, que isso traz
a gente muito mais perto para Jesus. Não só o conviver, mas o conviver com o presenciar. Presenciar os milagres e presenciar tudo aquilo que Jesus faz através de nós e faz em nós, para nós, é maravilhoso e é muito gratificante. Essa convivência que a gente tem com Jesus e à medida que a gente vai descobrindo quem Ele é, faz a gente cada vez mais nos edificar nele, cada vez mais estar perto nele, porque quando a gente sabe quem é Jesus, a gente sabe o que Ele é para nós, e quando colocamos Ele no lugar que ele tem que estar, no sentido, na razão do que ele quer para nós, ele vira o centro e prioridade em todas as coisas. Então, quando ele vira centro e prioridade em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E tudo fica em torno de Jesus. E às vezes eu tenho uma inveja gospel dos discípulos que conviveram com isso, saca? De saber que o que eles precisavam estava ali. Aquele era o salvador de todo o mundo e, enfim, aquele que morreria por eles num momento adiante. E falando sobre essa questão de perspectiva que a Joy trouxe, para mim foi, genial, porque uma que eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso, e outra porque quando a gente olha para os evangelhos, isso se confirma. Porque a gente vê nos 4 evangelhos de Jesus, né, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João, perspectivas diferentes de quem Cristo foi. Exato. E quem ele é, mas não deixando de ser quem ele é. A mesma história. As mesmas histórias contadas de formas diferentes, perspectivas diferentes para pessoas diferentes. Então, uma sendo mais focada aos gregos, outros aos romanos, outros para o mundo inteiro. Outra, a nação judaica, né, em cada um dos evangelhos, mas que tudo coincide em uma pessoa. Então, isso que é o mais incrível para mim. De quem Jesus é. É muito, esse tema, é demais, é sensacional. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito ele, porque quem é Jesus, a gente precisa compreender, tanto para os que estão dentro, quanto para os que estão fora, que nem você trouxe, né? Porque a gente precisa compreender muito bem para conseguir fazer muito bem o trabalho do evangelismo. Eu compartilhei com o marinheiro. Tem um menino da minha sala que ele é missionário e ele faz missões no Brasil mesmo. E ele foi numa comunidade em Minas Gerais, eu não lembro o nome da comunidade, e ele foi evangelizar uma mulher e falou assim, viu, você sabe quem é Jesus? E ela respondeu para ele, nossa, é um novo morador da comunidade? E assim, aquilo chocou ele, chocou eu quando ele me contou, porque eu fiquei, existe mesmo, sabe? Pessoas que não conhece quem é Jesus e existe muito perto aqui no Brasil, em Minas, que é ali do lado. Então a gente precisa compreender para a gente saber explicar para essas pessoas quem é Jesus e para a gente também trabalhar isso também dentro da igreja, né? E saber que o Jesus, ele é o mesmo, sempre será o mesmo, mas como você apresenta ele para a pessoa, talvez pode ser diferente. Porque se a gente, por exemplo, olhar Hebreus, o autor aos Hebreus apresenta Jesus como aquele... É óbvio que no capítulo 6 ali existe uma comparação muito, muito fraca e pouquíssimo evidente entre a pessoa de Moisés, né? Mas é claro que Jesus está acima de Moisés. Mas, enfim, para os Hebreus, o autor ele teve que trazer essa perspectiva, falar, sabe Moisés? Jesus, ele foi como Moisés, que veio para libertar. Tanto que existe na Bíblia os tipos de Cristo, né? Que um assunto para uma área mais exato, mais teológica. A gente pode até, fica aí a dica, se vocês quiserem, comente. Mas chama os pastores. Exato. Existem essas perspectivas, existem esses momentos de que você traz isso exatamente, talvez nesse exemplo, de você, numa cultura talvez da China, por exemplo, da Ásia, nessa perspectiva do oriental, talvez as pessoas não veem o Jesus da mesma maneira. Talvez pela cultura, enfim, de qualquer outro jeito. Mas é interessante porque é o mesmo Jesus apresentado de perspectivas totalmente diferentes. Mas mesmo sendo apresentado de perspectivas totalmente diferentes, nós somos um único povo, com uma única nação, com um único propósito aqui nessa terra, sendo filhos de Deus e representantes do céu na terra. É isso que a graça maravilhosa nessa pergunta que a gente encontra de quem é Jesus? Para tantas perspectivas diferentes, pode até ter significados diferentes, mas
ele continua sendo o mesmo e sempre será o mesmo. Para Sim. todo sempre. E essa pergunta, na verdade, o tema que está escrito aí embaixo, quem é Jesus? Ou aqui em cima, não sei se está vendo a tela cheia, né? Enfim. É muito importante, muito importante. Muitas vezes a gente pensa, pô, é muito fácil, Jesus é Jesus. Mas quando a gente se depara em situações como essas, né, que é alguém que está no nosso próprio país, mas tem uma cultura diferente da nossa, é que a gente realmente para e se pergunta, quem é Jesus? E perguntas como essas, quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, tem que estar na ponta da nossa língua. É aquilo, muitas vezes vai apresentar de forma diferente quem é Jesus, dependendo da pessoa, do local, do momento, mas ele continua sendo um. E dentro disso é muito importante a gente saber isso, porque se a gente não define o evangelho, curso de evangelismo a gente viu isso também no Gun School, arrasta. Mas se a gente não define o evangelho, se torna um evangelho indefinível, ele pode ser maleável e distorcível. Não sei nem se existe essa palavra, mas ele pode ser distorcido. Amém, amém. Eu pensei que você falava- Não existe. Acho que existe, né? Não sei. Amém. Então, é isso, é muito importante a gente ter, além de definir, ter muito firmado no nosso coração. E também, mano, se você não sabe o que você vive, como que você vai compartilhar o que você não... Identidade. Exato. Olha aí, episódio da semana passada. Se você ainda não viu, abre uma abinha nova aqui, abre ela, clica no Aperta maisinho. Ctrl T. Exato. Abre. Se você tiver no computador. Se Isso, não, no celular abre o aí. aplicativo talvez do Spotify, do YouTube, já prepara, já porque, mano, conecta muito do que a gente tá falando aqui, do que eu falei com o Lucas Jeremias nesse episódio anterior. Mas é justamente, se você não sabe o que você vive, como que você vai compartilhar o que você... Isso, sabe? Você não, mano, você não sabe quem é esse Jesus, então não tem como você espalhar e não tem como você pregar esse evangelho. E então Você vai saber quem você é à medida que você vai Exatamente. souber quem é. Exatamente. Já clipa, já devia ter ficado quieto pra sair limpinho. Não, tudo bem. Você quer continuar? não, pode continuar. Tá. Não, trazendo um outro ponto também, de por que é importante a gente trabalhar isso também dentro da igreja, né? Eu tive muitas frustrações com relação a relacionamento antes de começar o meu relacionamento com Jesus. Então, essa era uma ferida muito grande dentro do meu coração. E eu falava para minha mãe, mãe, olha, todos os desejos que a senhora quiser que a filha da senhora realize, vou realizar, vou fazer faculdade, isso e aquilo. Mas casar, não espera de mim que eu case, eu nunca vou casar. Porque eu tinha uma mágoa muito grande no meu coração, era uma ferida para mim. E a partir do momento que eu comecei o meu relacionamento com Jesus, isso foi algo que Jesus precisou restaurar no meu coração. E eu precisei conhecer o Jesus que é noivo. E Jesus ministrou no meu coração Cantares 8, eu não vou lembrar os versículos, acho que é 6, que fala, grave o meu nome no teu coração e na aliança que está no teu dedo. Então, tipo, para mim falou muito, eu precisei conhecer e me relacionar com Jesus noivo. Então, isso é muito importante, né? Porque se você não entender a temporada que você está, você não vai se conectar com Jesus, você não vai conhecer Ele, porque você não vai estar aberto à necessidade que você precise. Jesus, ele vai atender a sua necessidade, porque como a gente está falando aqui muito, Jesus, ele é tudo, ele é o que você precisar, ele vai ser. E a gente vê muito isso nas cartas paulinas, que é 66% do Novo Testamento, mais da metade. Estatísticas com Lucas Modesto. Arrasta. E a gente vê isso muito nas cartas paulinas, porque ele sempre termina falando, para você que é viúva, Jesus. Para você que é servo, haja como Jesus. Para você que é marido, haja como Jesus. Para você que é pobre, haja como Jesus. Para você que é rico, haja como Jesus. Sabe? Em todas as áreas, e acredito hoje, se tivesse, talvez, sei lá, se fosse no tempo de hoje, você que é empresário, haja como Jesus. Você que é advogado, haja como Jesus. Você que, brother, é caixa do supermercado, haja como Jesus. Porque Sorrindo. mas, enfim, é interessante porque em todas as Jesus encaixa em todas as perspectivas. Ele se encaixou dentro da gente. Exato. Então, em tudo nós temos Jesus.
em tudo. Jesus está Sim. em tudo. Então, nós podemos representar o reino de Deus e manifestar isso em tudo, porque Jesus é tudo, Sim. brother. Você estava falando, né? Eu tava rindo aqui sozinho, desculpa. Eu tava imaginando o caixa do supermercado, multiplicando as sacolinhas assim, tá? Mas brincadeira, só pra descontrair. Dando uns descontos. Muito É. bom. Enfim. Mas é... Ai, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Ai, meu Deus, calma que eu vou Não, lembrar. tranquilo, tranquilo. Posso comentar? Pode, claro. Mas depois dessa brincadeira infame, tava... Você tá cheio das palavras difíceis, mano. Mano, é diferente, né? Guncast, mano, Guncast. Mas enfim, eu tava pensando sobre esse ponto, né? Da forma como Jesus se apresenta dependendo da nossa necessidade, né? Uma passagem que sempre fala, sempre vai falar comigo, é quando Jesus se encontra com o jovem rico. Porque ele traz duas perspectivas do evangelho, mas que são uma só. Então, primeiro, ele vem trazendo, você quer seguir a mim? Cumpra os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não mate, não minta, tal. Mas depois ele vai no fundo, no pessoal, no íntimo, na necessidade. E ele vem trazendo, mas se você quer ser perfeito e me seguir, abandona tudo que você tem. E você vê ali que era algo específico do jovem rico, que era algo que impedia ele a amar Deus acima de todas as coisas e amar em primeiro lugar. Então, muitas vezes, na verdade, em todas as vezes, Jesus vai se apresentar para nós na nossa necessidade. Às vezes ele não vai falar para a gente largar todos os nossos bens, mas às vezes ele vai falar para a gente deixar, talvez um curso que a gente esteja fazendo, deixar algum tipo de pessoa, deixar certos costumes, hábitos, pecados, né? Então, E sabe uma passagem que eu tava agora, depois que você fala do jovem rico, veio muito na cabeça, obviamente falando sobre Jesus e sobre perspectivas de Jesus, aquela em Lucas 16, quando ele fala do filho pródigo. E eu li um livro uma vez que o autor ele trazia essa parada, que apesar esse conceito, apesar dos dois serem irmãos e de terem atitudes diferentes, os dois agiam da mesma maneira a respeito do pai. E é interessante, eu até quero compartilhar isso aqui, porque me enriqueceu muito na época, porque o que acontece? O jovem rico, o filho pródigo, ele estava na casa, e quando ele vira para o pai e fala, pai, eu quero todos os seus bens sair fora, fica evidente que a vontade dele, que o interesse dele era nos bens do pai e no que o pai tinha. No que o pai podia dar. Né? Exatamente. Todo o interesse dele e todo o relacionamento que ele tinha com o pai era voltado para os bens e aquilo que ele poderia receber, a herança que ele deveria receber. Então ele sempre pensou nisso, e talvez nesse momento que Jesus traz essa parábola, o jovem então ele decide pegar tudo porque os interesses dele não eram com o relacionamento com o pai, não era ter prazer com o pai. Acredito eu que quando você... o Mateus já recebeu uma herança já, ele tem autoridade para falar isso, mas todos nós recebemos uma herança, graças a Deus, né? Mas enfim, quando você... Eu acho que deve ser muito rude você chegar para alguém... Acho que não, deve ser muito rude. Você chegar para alguém e falar, brother, eu quero a minha herança que eu tenho agora. Tipo, acredito que, mano, isso deve ser... Como se o pai tivesse morrido. Né? Exato, você desconsiderar você matou o pai. Seu pai. Porque eu não quero mais ter convivência com você, eu quero só o que você me deve e eu vou sair fora. Deve, né? Porque Exato. já não basta ter cuidado da vida inteira. Ai, esses filhos. Mas enfim, é como se ele tivesse matado o pai. Sim. E o interesse dele é voltado só para... Ou melhor, o relacionamento dele é voltado só para o interesse. E no filho mais velho, a atitude é identificada a mesma quando ele olha e diz a mesma coisa. No final da festa, no final da parábola, ele sai e fala, olha, mas você nunca me deu um cordeiro? Você nunca fez nada por mim, esse menino saiu, ele torrou toda a sua grana, entendeu? E você nunca fez nada por mim, as suas atitudes nunca demonstraram isso por mim, e evidencia também que o filho mais velho ele só estava com o pai, não porque ele amava o pai, talvez não porque ele amava também a convivência, mas também porque ele amava e queria os bens do pai. Também queria um cordeiro, também queria isso e aquilo, queria estar junto. E a presença do pai não os agradava.
E isso o autor depois traz no livro. Depois, quando Jesus ele direciona essa palavra, é muito impactante. Porque o jovem rico, ele é muito centralizado nessa parábola quando a gente vai falar de graça, quando a gente vai falar sobre Jesus e etc. E é realmente isso que acontece. Mas o irmão mais velho, ele também tem a mesma atitude. Os dois tinham interesse no pai, sendo que o pai apenas... O interesse do pai e a motivação do pai era ter justamente esse relacionamento com os dois filhos. Os dois filhos tinham um propósito totalmente diferente do que era estabelecido pelo pai e do que o pai queria. Porque eles queriam somente o dinheiro, somente o que o pai tinha a oferecer. E nosso relacionamento com Jesus, muitas vezes é assim. E talvez tenha se tornado assim, e era que talvez a gente pensa que é certo e não é certo. Da gente ter só interesse no que Jesus tem a nos dar e só isso e ser, um parasita do reino. Sanguessuga. Eu queria fazer uma pergunta. Nessa história, quem manifestou ser Jesus? O pai. Então, isso é muito legal, né? Traz um pouco daquilo que você já tinha comentado, de que a gente, que todas as cartas de Paulo falam no final, tipo, viúva, sede como Jesus e tudo mais. Eu gosto muito de trazer a analogia de que, a partir do momento que a gente recebeu o Espírito Santo vivendo dentro de nós, nós andamos por aí fantasiado de Jesus. Tipo assim, na verdade, ao contrário. Jesus anda pelo mundo fantasiado de nós. Tipo assim, não sou eu mais que ando, é Jesus que anda fantasiado de Joyce para as pessoas não se escandalizar, assim, sabe? Mas é que a gente tome essa responsabilidade de, tipo, manifestar Jesus. Foi super ingrato, foi super injusto as atitudes dos dois filhos. Mas o pai manifestou Jesus de uma forma abundante, assim, o amor desse pai foi extravagante. Mostrando que mesmo eles tendo o interesse errado, mesmo eles tendo a motivação errada, ainda existia uma esperança para eles, ainda existia um caminho que eles poderiam seguir, e era justamente porque o porquê Jesus estava lá contando aquela parábola e veio ao mundo e viveu aqui. Sim. Era justamente por isso que Jesus estava alertando tanto os fariseus, que são representados pelo irmão mais velho, como os gentios, que a Bíblia chama, né? Aqueles que estão longe, que não são judeus, representado pelo irmão mais novo. Então, todos, mesmo com a intenção errada, ainda existe uma esperança, porque Jesus, quem é Jesus? É justamente esse. Ele é o Salvador, que mesmo estando no lamaçal do pecado, na pior situação possível, ainda há esperança para você. Para o pior dos pecadores, como Paulo se autodenomina, mesmo para o pior dos pecadores, ainda existe a esperança, ainda existe um motivo e uma razão para voltar para casa, para ter relacionamento de novo com o Pai. E o que a Joyce falou sobre Jesus agindo em nós e através de nós é uma realidade muito grande, né? Porque aí a gente entende que há uma responsabilidade como filho de Deus, né? Não é só falar... que você comentou no podcast exatamente. de Evangelho Radical. Tá tudo se ligando, mano. Tá tudo... Jesus, né? Se você ainda não viu, se você ainda não maratonou o Guncast, aproveita, cara. Já abre aí suas abas novas. Mas então, essa responsabilidade como filho, né, de Deus. E isso me lembrou muito uma passagem, a palavra... Agora eu não vou saber se é em Atos ou se é nos Evangelhos, que... está tendo uma reunião no Sinédrio, que era um julgamento judaico, né, das autoridades, e eles diziam: o que a gente vai fazer com esse cristianismo que está se espalhando, né? E aí até que levantou um santo varão e falou assim, se esse movimento que está se levantando for um movimento dos homens, Atos, né, vai acabar. Vai passar um tempo, vai ser só mais um movimento, só mais alguém denominando o ungido, o Messias, e vai acabar. Mas, se esse movimento for do Senhor, vai passar os séculos e não vai acabar, porque se a gente tentar lutar contra, a gente vai estar lutando contra Deus e não contra homens. Então, quando a gente se revela como filho de Deus e agindo como Jesus, a gente dá continuidade ao ministério de Jesus que começou aqui na Terra. Né? Então, o ministério dando sequência como filhos de Deus, né? Agindo como Cristo na Terra, né? E a gente carrega justamente essa responsabilidade, justamente
não é um peso, não é um fardo, mas é uma responsabilidade, a nossa cruz que a gente carrega, porque quando a gente até estava conversando ali antes de começar sobre alguns assuntos do meio gospel, né? Polêmicas, exato, assim. Fofocas gospel. aquele famoso fuxico gospel. É isso, esqueci o nome. Mas a gente estava conversando sobre isso e entramos justamente nessa ideia de que quando você conhece a Jesus, a sua vida ela deixa de ser a mesma. Você começa a ser transformado à imagem e semelhança dele. Como a Joyce disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E interessante, depois Paulo, o mesmo Paulo que fala isso em Gálatas, ele fala em Filipenses, eu quero conhecer Jesus até que eu seja achado nele, não tendo mais justiça própria, mas ele sendo o centro de todas as coisas. E, mano, essa mudança é tão radical na vida de Paulo que ele largou tudo, extremamente tudo, literalmente tudo, Sim. melhor dizendo, para viver esse evangelho, para viver isso que Jesus o entregou e essa identidade, cada dia mais foi forjada em Paulo. Porque essa era a identidade de Cristo, né? Identidade, eu falando de identidade de novo, agora que eu lembrei. Mas identidade essa que foi encontrada em Deus, achada em Deus. Então, para Paulo, Jesus era exatamente esse sentimento, o meu tudo. E porque ele é o meu tudo, tudo vai girar em torno dele. Sim, e falando sobre isso, logo no começo, quando eu citei aquela passagem em Colossenses, que para mim é fantástica, é 1 João... João capítulo 1, essa passagem em Colossenses que fala a respeito de Cristo, o Deus Supremo, né? Tem a parte que ele fala que tudo subsiste nele. Isso significa que sem ele nada existiria. Parece meio redundante, mas é uma realidade. Então, quando a gente vê na história, a partir de Jesus, quando as pessoas tentam pegar o evangelho de Jesus e distorcer, não existe, porque nada existe sem ele. Então, se você pega um evangelho e tira Jesus, que é o cerne, ou seja, um evangelho cristocêntrico, ele morre, se distorce, quebra e definha, entendeu? Então, isso que é interessante. Então, a gente existe porque Jesus em nós. Tudo subsiste nele. Então, o universo gira em torno dele, cristocêntrico. O universo é cristocêntrico. Sim, cristocêntrico não. Cristocêntrico. Então, quem somos nós para não agir da mesma forma? Né? Sendo pessoas cristocêntricas, tendo Cristo no centro das nossas vidas, né? Sim, e a partir do momento que a gente entende isso, eu comentei no curso de formação espiritual, a partir do momento que a gente entende isso, a gente entende que a nossa vida não é nossa. Tipo assim, não tenho que buscar a justiça para a minha vida, porque a minha vida não é minha. A minha vida é para compartilhar com outras pessoas. No capítulo 9 do livro Louco Amor, que a gente está fazendo devocional, falou muito sobre isso, porque só trouxe referência de pessoas que entregou literalmente a vida. Tipo assim, aquele cara que arrancou os dentes, sabe? Então, tipo, é bizarro, mas a gente precisa entender a profundidade dessa questão, senão a gente vai ser pessoas superficiais. Vai até ficar meio chato citar Paulo de novo, mas não tem como, não. 66% de novo, mais uma estatística. Mas em Filipenses, de novo, no capítulo 1, você vê que Paulo, ele me destaca duas coisas na minha Bíblia, mano. Eu tenho grifado por cores diferentes, que é difícil eu grifar, porque, mano, aquela parada me impactou. No capítulo 1, ele fala, eu acho que no versículo 24 ou 25, um desses dois, não lembro, que ele está indeciso entre partir ou ficar aqui com a igreja. De tanto que ele amava Cristo, ele considerava a morte apenas um fator. Muito pelo contrário, apenas considerava uma ponte, um caminho para ele voltar de volta para casa. Exatamente. E ele não tinha medo da morte, daquilo que, mano, talvez hoje é o nosso maior medo, o medo de morrer. Ele não tinha medo disso, e isso não o assustava, porque ele sabia que se ele morresse, ele ia voltar para Jesus. Ele sabia quem era Jesus e sabia que ia voltar para ele. Sabia que estaria submetido a tudo isso e viveria isso, mano, mergulharia isso de cabeça. E aí depois, no final do capítulo, ele fala para os filipenses, vocês têm o privilégio de não só crer em Cristo, mas sofrer por Ele. E, mano, isso é muito forte, porque ele usa a palavra privilégio, saca? Eu lembro muito, depois de ouvir, de ler isso, toda vez que eu leio isso, eu lembro muito do que Jesus fala
no Sermão do Monte. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome. E também, obviamente, já linkando com o Apocalipse, que está escrito que depois... Eu esqueci o capítulo que ele fala, mas depois que João, ele vê as almas que foram convertidas e sofreram por Cristo, sofreram por esse evangelho, porque sabiam quem era Jesus e sabia que Jesus era tudo, e quando ele é tudo, tudo tem que ser entregue na mão dele. Mano. Não é não? Eu achei que você estava chorando. O Matheus tá emocionado. Tá emocionado. Não, mas isso que o Lucas falou, a gente tem que pensar que, tipo assim, isso acontece, né? Se a gente sofrer pelo nome de Cristo, isso é motivo da gente se alegrar, porque isso nos coloca, nos iguala a Jesus, mas entenda, por favor, tenha sabedoria. Não que a gente é igual a Jesus, mas nos iguala no sacrifício de Jesus, porque Jesus não usurpou ser igual a Deus, mas antes foi entregue e morreu, entendeu? De novo, Filipenses. Exato, entende? Tem uma 300%. frase que eu lembrei aqui agora de Lutero, que ele fala assim: o cristão é o único ser livre e é o único ser que não serve, não é submisso a ninguém. Mas o cristão é o único ser que não é escravo a palavra que ele usou, mas eu não lembro agora. O cristão é o único que é submisso a todos e é servo de todos. Isso é muito louco, porque ao mesmo tempo que a gente é livre, a gente escolhe se submeter. Que está na música do Game Music, se você... Exato. Sou escravo. E o que está escrito também em Romanos, né, no capítulo 6, se eu não me engano, nós temos esse privilégio de ser escravos de Cristo. E nós agora não somos mais escravos do pecado. Acho que Paulo, obviamente, usa de forma metafórica de ser escravo de Cristo, mas por nós estarmos submetidos a uma graça tão maravilhosa, isso gera esse sentimento em nós de estar preso e submetido a esse amor de forma completa. E, enfim... Reconhecendo Jesus como Senhor, né? Exato. E a partir disso também é interessante da gente notar que o Matheus estava até falando sobre isso, mas como eu fiquei motivado de falar sobre Paulo, não pude me conter, ainda mais falando de Filipenses, uma das cartas favoritas que eu tenho para mim. Então não pude me conter, Matheus. Mas eu queria voltar naquilo que você disse, porque sobre essa responsabilidade que nós temos em representar Cristo Jesus aqui na Terra. A Joyce também acabou de falar sobre nós termos a mesma atitude que Cristo Jesus teve. E é importante isso, porque nós somos chamados para isso, mas eu acho que o que mais me chama a atenção em torno de todo esse conceito é que o poder que habita em Cristo Jesus, ele habita em nós. Eu estava parando para pensar esses dias. Na verdade, é algo que eu sempre penso e sempre procuro refletir sobre. Que o mesmo Espírito, o Espírito do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, ele habita dentro de mim. Então, muito louco isso, né? É muito. A gente não tem noção do que nós temos. Isso. Às vezes a gente perde a noção do que nós temos. E é interessante porque Marcos 16, depois, no capítulo 16, versículo 17, quando Jesus orienta os discípulos, ele fala: pregue o evangelho e os sinais os acompanharão. Ele garante isso, porque o poder de Cristo Jesus, o poder da sua ressurreição, habita dentro de nós. Glória a Deus. E o louco, falando sobre o senhorio de Cristo, né, é muito comum a gente ouvir que Jesus é Senhor, mas não entender o significado por trás de Senhor. Porque quando a gente tem Cristo como Senhor, Ele é nosso dono. Então a gente não tem mais poder sobre nós mesmos, né, controle sobre nós mesmos, tá? E foi muito interessante ter comentado a respeito do Espírito, porque outra frase que sempre tem no meu coração é que o Espírito que uma vez na criação pairou sobre as águas habita hoje no nosso coração, sabe? Então, ao entender o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, a gente permite que o Espírito dele flua em nós, porque não é a gente que age sob o nosso controle, porque se a gente for agir sob o nosso controle, ele não controla a gente, vai ficar nesse ciclo vicioso, né? Mas não era isso que eu ia falar, mas eu vou lembrar, prometo. Amém. Mas, enfim, era justamente isso que a gente comentava, sobre ter isso que
Deus nos deu, sabe? O Espírito do Deus vivo está entre nós. Não sei se você parou já um dia para pensar sobre isso, mas Reflitam. reflita Lição sobre de isso. casa. Porque eu às vezes tenho essas paranoias de ficar pensando, tipo, às vezes, mano, tô abrindo lá o devocional, vejo lá um versículo. Isso é uma disciplina espiritual que a gente tem que ter, né? Exato. A Sim, meditação. Eu acho Dia e que, noite. aprendi muito. O meditar não é só ler, Girl é School, importante, hein, né? gente? Formação espiritual. Na verdade, é isso, né? Porque você lê a palavra é uma coisa, agora você meditar no seu dia a dia é outra totalmente diferente. E a né? gente entra. Exato, e a gente entra em outro aspecto de quando você lê a Bíblia, você também conhece quem é Jesus. Você 100%, também sabe 100%. quem é Jesus. E- Por isso, o relacionamento com Deus, a oração e a leitura da palavra é mais do que Sim, essencial. exatamente, porque não tem como se relacionar com alguém que a gente não conhece, né? Então, tem gente que quer conhecer a Jesus sem conhecer a Bíblia, né? Dizer certas Farpas. coisas, mas é impossível, cara, desculpa. Sorry, man. Mas justamente esse relacionamento. O Matheus desconcentrou. Esse relacionamento com Deus é muito importante, né? Sobre todas as coisas, é importante ressaltar que a leitura da palavra ela fortalece o espírito. E o espírito que habita em nós é aquele que vai representar justamente ter essa atitude, sabe? De espalhar o reino de Deus. Porque, mano, isso aqui, carne, é corruptível, brother. A minha vontade é de fazer o pecado. E a vontade da minha carne é de fazer o pecado. Mas, graças a Deus, eu tenho o seu espírito que me direciona para fazer a vontade dele todos os dias. Então, se você não alimenta isso, se você não planta isso, não está constantemente nesse ato, o espírito se enfraquece. E Sim. cada vez mais a carne se fortalece. Sim, tem uma frase que eu ouvi também que diz, mano, sou um moleque das frases, eu fico guarda aqui e não sai mais. Mas se você passa 20 minutos do seu dia com Cristo e você passa os restos das 23 horas e 40 minutos do seu dia com o mundo, o que vai ser mais real para você? O reino de Deus ou o reino desse mundo? Né? Então é muito importante a gente ter isso. Lógico, muitas vezes não é a respeito de tempo, mas entrega de coração. Né? E a respeito de meditar na palavra, como a gente vem falando, porque a gente vem mortificando a nossa carne, né? Através do Espírito Santo, obviamente, mas é também aquela famosa história do lobo mau e do lobo bom, qual se alimentar mais vai vencer, né? A famosa história do lobo mau e do lobo bom. Do lobo mau e dos 3 porquinhos. Essa não é mais uma frase no Suga não, né? Ou pode ser? A famosa história do lobo mau e do lobo bom. Famosa Pode ser, mesmo, pode assim. Mas eu queria... O Matheus designou mais uma vez esse papo do ser Jesus, ou melhor, do quem é Jesus, para uma perspectiva da gente levar isso para lá fora, né? Para as pessoas lá fora. Eu sempre costumo repetir para mim mesmo nas orações que o mundo carece da glória de Deus. As pessoas lá fora carecem filhos, de né? tudo isso, sabe? As pessoas lá fora que são criaturas e hoje não conhecem essa graça e não estão acessíveis, ou melhor, não estão perto, não decidiram estar acessíveis a essa graça, elas carecem sim, porque todos foram criados por Deus e isso é algo que existe no mundo lá fora. Então, é aí que a gente precisa entrar com firmeza, com clareza, sabendo quem é Jesus. Sim, e aquilo, né, cara? Se você realmente conhece Jesus, você realmente ama seu próximo, não tem como reter Jesus para você, porque Jesus não é só teu. Mas é como se você retesse o maior bem do mundo, retesse o maior amor do mundo, a salvação, a vida eterna para o seu próximo que não conhece isso, sabe? Então, é inevitável o compartilhar de Jesus, né? De quem é Jesus. E por isso, já caminhando Os grandes finales. para os grandes finales, queria perguntar para vocês, já caminhando, expressar sobre, mais uma vez, quem é Jesus? Não só quem é Jesus, mas como a gente pode manifestar esse Jesus. É claro que a gente citou, várias formas aqui sobre conhecer a Ele e etc. Mas quem é Jesus e o que Ele deve ser para nós? Sim, eu creio que de uma maneira muito prática, de tudo que a gente falou, acho que se torna para a gente viver uma vida cristocêntrica, né? Então, a gente
viver uma vida em que tudo é para a glória dele. Viver uma vida em que a gente deseja conhecer ele, a manifestação dele. Porque então, conhecendo a Jesus, tendo uma vida cristocêntrica, a gente tem a nossa identidade revelada nele. Então, se a gente tem uma vida cristocêntrica, a nossa resposta ao amor dele, além de se entregar completamente, é compartilhar o amor dele, quem ele é, né? Então, de tudo, algo que sempre arde no meu coração é é ser cristocêntrico. Porque eu me pego pensando como as estrelas, os planetas, o mar, os céus e a terra podem adorar e falar sobre o Criador, dia após dia revelando quem é o Criador, assim como O fala. irmão que passou de moto é crente, eu acho. Ele tá querendo participar do Então, podcast. a gente deve fazer a mesma coisa, sabe? Toda a criação exalta o Criador. E a gente, como filho de Deus, é o mínimo que a gente tem que fazer. Glória a Deus, mano. Joyce? Jesus, como a gente falou aqui muito, ele é imutável, ele não muda. Só que, ao mesmo tempo, Jesus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, é fato que Jesus ele vai atender a sua necessidade. Se você hoje precisa de um Deus Pai, Jesus é seu Pai. Se você precisa de Jesus como Senhor, ele vai ser seu Senhor. Então, qual é a necessidade, qual é a temporada que você está vivendo hoje, o que de Jesus você está precisando hoje. Então, eu jogo a pergunta para você, quem é Jesus para você, quem é Jesus na temporada que você vive. E a outra pergunta que você fez é como manifestar esse Jesus. Eu acho que um ensinamento muito lindo que Jesus deixou para a gente quando ele veio aqui na Terra, e a passagem dele aqui na Terra, é que 30 anos da vida dele, ele foi gente. Ele foi simples, ele foi servo, ele foi submisso. E, tipo assim, a maior espiritualidade de Jesus foi ser gente, sabe? E 3 anos apenas da vida dele que ele viveu no sobrenatural, em mistérios e maravilhas. Então, ser Jesus nessa terra é muito mais simples do que a gente pensa. É simplesmente você ser gente, é simplesmente você amar o seu próximo, é simplesmente você se doar ao seu próximo e se entregar. Então, é isso. Ah, que legal. Pra encerrar, acho que eu preciso falar alguma coisa. Acho que precisa, né? Bom, então já que você falou, então... Da hora que você esqueceu o microfone, né, mano? Já encerrou. Enfim, acho que quem é Jesus entra muito em 2 versículos. Você tá Filipenses de novo? Pode? Tá podendo? Claro, Essa vontade. é a palavra de Essa casa é Deus. sua, nós Capítulo- deixamos ela Não tem limite para citar a palavra de Deus. Amém, amém. O problema é não citar, né? Capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala que nós somos estrelas aqui nessa terra. E a estrela, a função dela, nada a função. O funcionamento da estrela é justamente você irradiar, sabe? Irradiar energia, irradiar luz, irradiar calor. Nossa, eu não vou conjugar esse verbo, mano. Você manifeste, brilhe. Eu não vou conseguir, mano. Acho que é irradie. Irradie, será? Irradie. Nossa, mas é muito esquisito. Parece que você tá falando italiano. Irradie. Irradie, grazie, bambini. Bom, enfim. E além desse versículo, lembro do que nós somos sal e luz nessa terra, né? Então, seja sal e luz nessa terra. Faça a diferença. Como a Joyce falou, às vezes a diferença está no fato de você ser mais humano possível. Está no fato de você se importar com a pessoa. Porque era o que Jesus faria, sabe? E o que Jesus fez. Ele se importar, independente da pessoa ser pobre, rico, homem ou mulher, ele amou a todos. Então, quem é Jesus é aquele que me amou. Então, tem o amor como principal base e sustento em tudo isso para você desenhar uma vida, como Mateus falou, cristocêntrica, baseado em tudo o que ele disse, e o que ele fez, e pedindo para o Espírito Santo cada vez mais se transformar em parecido com Cristo. É interessante que você falou isso, já quero partindo aqui já para o final, que a semana passada o Espírito Santo falou muito comigo, e foi o motivo de eu estar tendo a ideia de ter esse tema aqui no podcast sobre quem é Jesus, e porque o Espírito Santo ministrou para mim uma passagem que eu me fez levantar no dia seguinte e pensar: Jesus, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer que eu seja hoje?
Aonde que o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu fale? Quem o Senhor quer Como? que eu ame? Quem? Aonde que o Senhor me quer? Me direcione, porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive para mim e a Glória minha a vida é Deus. tua, sabe? É verdade, é Então eu me peguei e lembrei disso, dessa experiência na semana passada que eu tive. E é justamente, cara, faça esse exercício na sua casa, um exercício mental, de orar todos os dias pensando, Jesus, quem o Senhor quer que eu seja? Porque eu sei quem é Jesus, mas quem o Senhor quer que eu seja? O que você quer que eu faça? E, enfim, assim sua vida será cada vez mais transformada para Cristo, andando em amor, em graça e cada vez sendo mais transformado à imagem e semelhança dele. Amém? Amém. Bom, mais uma vez, você queria falar alguma coisa? Não, eu só ia falar assim, quem é Jesus? Aquele que ama. E é Pronto. só. Suficiente. Acabamos com essa frase. Você foi o menino das frases, mas a frase mais importante desse podcast foi da Joyce. Não, é Jesus. Mas, enfim, finalizamos mais um podcast. Você ouviu mais um episódio do Guncast. Para você que foi abençoado, você que teve esses 40 minutos? Deu 40 minutos? Acho que não, né? Estamos perdidos Não um sei. pouco no tempo. Mas, enfim, para você que ouviu todos esses minutos... 50, meu Deus. Para você que ouviu todos esses minutos, chegou até aqui e foi abençoada ou abençoado, não perca a oportunidade de compartilhar para pessoas, para serem abençoadas também, para saberem e chegarem na conclusão de quem Jesus é para elas. E compartilhe, se inscreva, que mais? Curta, compartilhe. Comente, mano, faz o que você quiser e seja como Jesus. É isso, um grande beijo, um grande abraço. A gente Deus se vê numa abençoe. próxima aqui num episódio do Guncast. Tchau, galera. Valeu.